Graça e paz, queridos, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Anne. Hoje eu irei fazer um vídeo falando sobre a Bíblia. Na verdade, hoje eu inicio uma série serão 27 temas. Vamos falar sobre a beleza da criação, o juízo final, o milênio, a salvação. Vamos falar sinais da volta de Jesus, a volta de Jesus, vamos falar sobre a nova terra, o santuário de Deus, o juízo, o princípio sobre saúde, são 27 temas, e eu convido vocês a participarem, assistirem cada um deles, e todos eles são pautados na Bíblia. Então, aqui não tem nada de falácia do que eu penso, do que eu acho. A gente vai falar hoje sobre a Bíblia, unicamente o que é que a Bíblia fala. Então, a gente vai estudar esses 27 temas. Hoje é o primeiro, então cada vídeo vai ser um tema. E depois que terminarmos essa base, vamos para o livro de Daniel, onde iremos estudar cada capítulo também do livro de Daniel e saber o que ele explica, o que ele ensina e entender todo o capítulo de Daniel. E depois vamos para o livro do Apocalipse, né? Então a gente vai fazer uma faculdade, um mestrado, doutorado. Então eu te convido a estudar comigo a palavra de Deus, e diante desses 27 temas, e depois Apocalipse e Daniel, você vai entender. A Bíblia é muito complexa, né? Ela tem muitas informações, tem muito conhecimento, muito conhecimento. Mas depois que você terminar esses 27 estudos, o Apocalipse e Daniel, você vai entender basicamente tudo o que você precisa saber para você se preparar, principalmente para a volta de Jesus, e para você também entender sobre questões aqui da vida, como você viver melhor, como você viver com esperança, como você viver com paz, como você viver com equilíbrio, como você... eu costumo dizer assim, que a Bíblia, ela é um manual, né? Um exemplo, se você compra uma televisão, ou sei lá, uma máquina de costura, ou uma coisa assim, uma máquina nova de lavar roupa, uma máquina, né, que vamos dizer que tem um funcionamento assim meio difícil, e você comprou e agora você não sabe os botões para que serve, o que é que você vai fazer. Você vai pegar o manual da máquina, você vai ler, e aí você vai falar, esse botão serve para isso, se eu fizer assim, assim, vai assim. Então você sabe como funciona aquele aparelho que você comprou, que era difícil até então, mas quando você lê o manual, você consegue entender como funciona. A mesma coisa para nossa vida é a Bíblia. A Bíblia é o manual da nossa vida, de como a gente viver aqui. Então eu convido você a participar, e sem mais demoras, porque hoje em dia as pessoas têm um tempo muito corrido, né? Então, fiz essa pequena introdução aqui, porque é o primeiro vídeo, né? O primeiro conteúdo. Mas a próxima vez vai ser bem objetivo, né? Só vou para o estudo, até porque a gente tem várias, acho que são 9 ou 10 perguntas, e todas elas são dentro da Bíblia. Então a gente vai ter que ir para a Bíblia, conferir os versos ali, né? Porque não é o que eu digo, não é o que o pastor diz, não é o que igrejas dizem, é o que Deus diz, é o que a palavra de Deus diz. Então a gente deve se pautar apenas e unicamente no que a Bíblia diz, no que Deus diz. Então, vamos aqui, sem demora, para nosso primeiro estudo, que é sobre a Bíblia Sagrada, já que todos, a Daniel, o Apocalipse e os 27 temas que a gente vai estudar está dentro da Bíblia. Nada mais justo do que o primeiro estudo ser sobre este livro que a gente vai estudar daqui para frente, né? Então, só que antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração, porque a gente nunca deve começar a ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Isso é bíblico, tá? Tá na Bíblia. Jesus falou que a gente deve fazer assim, fazer uma oração para que o Espírito Santo fique conosco, e assim a gente tenha a compreensão correta da palavra de Deus. Então, vamos fazer uma pequena oração para que a gente dê início ao nosso primeiro estudo. Eu costumo fechar os meus olhos. Se você quiser fechar os olhos também, fique à vontade. Senhor Deus, nosso Pai querido, estamos aqui, Senhor, para primeiramente te agradecer pela vida, te agradecer pela saúde. Apesar de que tem alguns que estão com a saúde debilitada, já é um momento importante também de orarmos por essas pessoas e pedir a cura, a restauração da sua saúde. E agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado, pela vida, por termos um lar, por estarmos bem, com saúde aqui, para poder ouvir a tua palavra. E pedimos ao Espírito Santo do Senhor que esteja conosco, nos dando a compreensão correta da tua palavra, que a gente não entenda segundo as nossas crenças,
crenças, nossa cultura, nossa cosmovisão, mas que nós possamos entender a tua palavra de acordo com o Espírito Santo do Senhor, trazer para nós a verdadeira compreensão dos céus. Esse é o nosso pedido para o nosso primeiro estudo, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar. A Bíblia Sagrada. Através da Bíblia, blasfemos tornaram-se reverentes. Eu tô com a colinha aqui, viu, gente? Que eu tô com o computador aqui na frente, porque tem algumas coisas que eu tenho que me pautar aqui, tá? Então, eu vou estar lendo aqui, mas vocês focam na mensagem que eu tô tentando transmitir para vocês, tá? Então, através da Bíblia, blasfemos tornaram-se reverentes. Blasfemos são aquelas pessoas que falavam mal, né, esculhambava, xingava a Bíblia, enfim, era contra, eles se tornaram reverentes, assim, pessoas que depois, quando estudou ela, entendeu ela, ficou uma pessoa mais educada, né, em relação a não blasfemou mais, né, mas conseguiu educar. Então, a Bíblia, quando você estuda, ela faz essa transformação na sua vida. Ébrios tornaram-se sóbrios, pessoas que tinham problemas de bebida, de drogas, né, pessoas que tinham algum tipo de vício, tornaram-se sóbrios através do estudo da Bíblia. Criminosos tornaram-se confiáveis, ladrões tornaram-se honestos, adúlteros tornaram-se puros. Então, esse é um dos poderes que a Bíblia tem. Quando você começa a estudar ela, coisas que você fazia antigamente errada, que muitas vezes a gente nem sabe que está fazendo errado, mas quando a gente começa a estudar essa mudança de comportamento. Então, a Bíblia é o único livro do mundo que faz essa mudança na vida do ser humano para melhor, e isso é muito bom. Então, o que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Isso que a gente vai ver aqui e um pouco mais. A Bíblia vem da palavra biblion, que é uma palavra grega. Então, biblion, que significa livros. E é sinônimo também de escrituras sagradas e palavra de Deus. Então, a Bíblia pode ser chamada também de escrituras sagradas e palavra de Deus. Quando você ouvir essas duas palavras, ela refere-se à Bíblia também. E vamos agora a algumas informações sobre a Bíblia. Ela contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. 40 autores durante 1.600 anos escreveram a Bíblia. Então, a Bíblia foi escrita por 40 autores num período de 1.600 anos. As línguas originais da Bíblia eram o hebraico, o aramaico e o grego. Ela contém 1.189 capítulos e 31.102 versículos. E é o livro mais vendido do mundo, traduzido para 2.403 línguas diferentes. Então, toda a escritura é inspirada por Deus, segundo a palavra de Deus lá em 2 Timóteo 3,16. Em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, ou seja, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque tem muitas pessoas e muitas religiões hoje em dia que pregam que o Antigo Testamento não funciona mais, não serve mais, e tem outros que diz que o Novo Testamento também não serve mais, ou que só o Novo que serve, o Antigo, enfim, é uma confusão aí. Só que em 2 Timóteo 3,16, a palavra de Deus, é isso que a gente tem que ver, o que a palavra de Deus diz. E ponto final, e a gente tem que se pautar nisso, e não o que dizem por aí, pessoas, humanos, igreja, religião, pastor, padre, não interessa. O que a Bíblia diz. Então, 2 Timóteo diz que toda a escritura é inspirada por Deus, o Antigo e o Novo. Agora a gente vai para João 17:17, porque a primeira pergunta é como Jesus considerava a Bíblia, e a resposta, toda pergunta que a gente vai fazer, a gente tem que buscar a resposta dentro da palavra de Deus. Então vamos para João 17:17. Diz assim, eu tenho até as marcações aqui para ajudar, né? A abrir logo no lugar certo. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a pergunta é, como Jesus considerava a Bíblia? Como a verdade, santifica-os na verdade. A tua palavra, a Bíblia, é a verdade. Então, a primeira pergunta respondida, como Jesus considerava a Bíblia como a verdade. Vamos para a segunda pergunta agora. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que eles necessitam para entender? Então, qual é a situação de muitas pessoas que estudam a Bíblia hoje em dia?
né? Será que elas entendem, não entendem? Então, o que elas necessitam para entender o livro de Atos 8, de 26 a 31? Vamos lá em Atos 8, 26 a 31. Diz assim... A gente vai ter que ler, porque aqui é um canal de estudo da palavra de Deus. Então, não adianta não estudar a palavra de Deus. Esse é um canal para estudar a palavra de Deus. Mas é um alimento espiritual. Estuda comigo para você alimentar o seu espírito. Porque a carne é forte, né? Porque a gente alimenta, porque a gente come. Mas a gente tem que alimentar o espírito também. E é assim, através desses estudos, é que a gente alimenta o nosso espírito e ela fica forte para lutar contra a carne e a gente conseguir vencer, né? Nossa natureza, né? E andar no caminho da luz. Então, vamos para Atos 26, 31. É um pouco longo, mas vamos lá. Então, respondendo a essa segunda pergunta, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entender? Então, como está a situação de algumas pessoas que estudam a Bíblia hoje, o que eles necessitam para entender? E aí, a gente tem aqui no livro de Atos 8, do 26 ao 31... Tem alguns versos, mas vamos ler porque esse é um momento da gente estudar a palavra de Deus. Às vezes a gente fica nas redes sociais, perdendo tempo vendo dancinha no TikTok, vídeos no YouTube, tanta coisa que não edifica, né, assim, a nossa alma. Então vamos ler aqui pra gente poder entender o contexto, né? Esse canal é para estudar a Bíblia. Você quer estudar a Bíblia? Então, bem-vindo. Se não, não é aqui. Então vamos lá. Filipe e eunuco. Então, respondendo a pergunta, qual é a situação de muitas pessoas que estudam a Bíblia, o que elas precisam para entender? Então, aqui, Filipe é um discípulo de Jesus e o eunuco, ele era um homem... Aqui a história fala, vamos ver aqui. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe levantou e foi, porque o anjo falou para ele ir para lá. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Então, esse eunuco, ele era um alto oficial, um homem extremamente rico, poderoso, era o braço direito da rainha. O superintendente, ele cuidava do tesouro, né? Na verdade, era o tesoureiro da rainha. E ele ia sempre da Etiópia para Jerusalém para adorar a Deus, que ele era muito religioso, espiritual, e ele ia em busca de Deus. E aí, o 28 fala, estava de volta, esse eunuco foi adorar da Etiópia a Jerusalém, e quando ele voltou, o 28 estava de volta, assentando-se no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, quando ele voltava de Jerusalém para a Etiópia, ele vinha na carruagem dele, né, lendo o livro do profeta Isaías, o livro de Isaías. Então, disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que está lendo? Então, Filipe, né, Deus pediu para Filipe ir para aquele caminho para ter um encontro com esse eunuco que estava lendo o livro de Isaías. E aí Filipe perguntou, você entende o que você lê? Aí ele respondeu aqui no 31, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, Filipe viu ele lendo e falou, você entende o que você está lendo? E ele falou, como eu posso entender se não tem quem me explique? Então, ele estava lendo, mas ele não entendia, mas ele queria alguém para explicar. Então, a pergunta é, como é a situação de muitas pessoas, estudantes da Bíblia hoje em dia, e o que eles necessitam, né? Então, muitas pessoas hoje em dia lêem a Bíblia, mas não entendem, igual a situação desse eunuco. E aí, quando você vai, a gente vai parar aqui no 31, mas fica aí um dever de casa, você pode continuar a história, que é muito linda. E aí, Filipe entra no carro, ele convidou Filipe a entrar e explicar aquilo ali, justamente onde ele estava lendo, era aquele verso que Jesus dizia, né? De todo o sofrimento que ele teve ali, que ele ia passar por nós. Depois vocês podem continuar, uma leitura muito linda. Um deverzinho de casa. E pronto, e aí depois no final, o Filipe entra, conversa, explica, e aí depois ele se batiza ali, ele fala assim, tem água aqui, o que impede você me batizar? Eu quero ser batizado. Muito lindo, muito lindo. Então, vamos continuar aqui, porque ainda tem muitas perguntinhas, para o vídeo não ficar muito longo. Então, qual é a situação de muitos estudantes? Eles estudam, mas não entendem. Para entender, alguém precisa ensinar, que é o que eu estou tentando fazer aqui. Tem muitas pessoas que lêem e não entendem. Então, a gente vai juntos estudar a palavra de Deus e saber. Eu vou tentar o que eu sei, o que eu aprendi, né, durante
anos de vida cristã, eu vou estar tentando ensinar para vocês também e passar a transmitir, né, o meu conhecimento. Inclusive, por isso eu comecei a fazer esse vídeo, porque eu sou uma pessoa muito tímida, eu não gosto, eu sou muito reservada, muito a minha privacidade, eu não gosto de estar fazendo vídeos e pessoas vendo meu rosto ou essa exposição, eu não gosto, tenho uma vida muito reservada, mas aqui dentro queima e arde uma vontade de fazer esses vídeos, sabe? Uma coisa falando, faz vídeos, fala tudo isso que você tá aprendendo. E aí, impelida pelo Espírito Santo de Deus, é que eu tô aqui. Mas assim, esse vídeo, inclusive, nem vou editar. Vai assim mesmo, como dá. Mas o que importa, gente, é a mensagem que eu tô tentando passar pra vocês, tá? É isso que importa. Então, essa é a segunda pergunta. As pessoas estudam, mas não entendem e precisa de alguém para explicar. É a situação de muitos estudantes da Bíblia hoje em dia, né? Aí vem aqui a terceira pergunta. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Aí a gente vai para Isaías 28:10, né? Então, vamos lá para Isaías 28:10. Eu coloquei aqui as marcações, mas eu acho que eu vou mais rápido, é assim mesmo. Sem as marcações. Isaías 28:10 diz assim, a pergunta é, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Porque a Bíblia fala, é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, porque são muitos mandamentos, são muitas regras, são muitas coisas, mas você tem que estudar como um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Por exemplo, só agora, em 3 perguntas, nós já fomos no livro de João 17:17, depois fomos em Atos, a história de Filipe e Eunuco. Então, para falar do tema hoje, que é a Bíblia, nós já fomos em Atos 17:17, como Jesus considera a Bíblia como a verdade. Fomos na história do eunuco, que tem gente que lê a Bíblia, mas não entende, precisa de alguém para ajudar. E a terceira pergunta, que a gente já foi em Isaías 28:10. Então, a gente foi, em João, né? A gente foi em Isaías. Então, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, e aí a gente ainda vai em outros livros da Bíblia para falar do mesmo assunto. Então, esta é a forma, a terceira pergunta. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Como são muitas regras, muitos mandamentos, muitas coisas, você tem que estudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não se apegar só a um verso. Falar, tá vendo? Esse é o problema de muitas religiões no mundo. Tem muitas religiões no mundo porque um pega um verso e aí se baseia toda a religião ali em cima daquele verso, mas esqueceram de estudar outros versos que falam sobre aquele tema para poder estar comparando e estar realmente tendo uma base mais sólida sobre determinados temas, né? E aí há essa confusão espiritual, cheio de religiões, um diz uma coisa, outro diz outra, enfim, mas não a Bíblia fala que a forma correta é um pouco aqui, um pouco ali, e não só ficar preso a um ponto ali, porque a Bíblia tem vários livros que falam do mesmo tema, a gente tem que examinar as escrituras, né? Então, vamos agora para a quarta pergunta. Que benefício recebe o estudante da escritura? Então, quem estuda a Bíblia recebe qual benefícios? Vamos para João 5:39. João 5:39 diz assim, examinai as escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Então, Jesus está dizendo, examinem as escrituras, porque elas que falam da vida eterna, e elas falam de mim também. Então, um dos benefícios de estudar a Bíblia, conhecer sobre Jesus, sobre a vida eterna, e também, né, conhecer tudo que Deus tem para você. Então, o grande benefício é você conhecer toda a verdade de Deus para sua vida, né? Então, esse é um dos benefícios. A vida eterna é um grande benefício, né? Mas só que a gente não pode pensar só na vida eterna. A vida eterna é ótima, maravilhosa. Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Mas o que vai ser mais legal é que a gente vai poder conviver com Deus. A gente vai poder viver Deus. A gente vai poder viver com Ele. A gente vai poder usufruir de todo esse universo infinito aí, vamos poder ver Jesus, o nosso Salvador. Então, estudar a Bíblia traz um benefício. A palavra de Deus está falando aqui, né? Porque julgaste ter nela a vida eterna. Conhecerás, né? Sobre a vida eterna. E ela mesma que fala de mim, é conhecer Jesus. Então, esse é um dos grandes benefícios da palavra de Deus. E agora vamos aqui para... nós temos que ser igual os crentes de Bereia, viu? Enquanto eu tô aqui falando desses versos, você também pega a sua Bíblia, dá uma pausa,
vê o verso que eu tô falando, vai lá na tua Bíblia, confere, vê se tá assim, porque a Bíblia fala dos crentes de Bereia. Quando as pessoas iam levar a mensagem lá na cidade deles, eles ouviam a mensagem, mas eles anotavam tudo, todos os versos, capítulo, versículo, né? E quando chegava em casa, eles iam lá e eles conferiam e eles falavam, agora sim, tá certo, porque tá falando aqui igual a palavra de Deus, né? Então, sejam igual os crentes de Bereia. Quando eu estiver falando aqui, pega a sua Bíblia e lê junto comigo, porque esse é um canal de estudo da palavra de Deus. Agora vamos para a quinta pergunta. Sim, mas antes de ir para a quinta pergunta, tem um versinho bem bonitinho que eu gostaria de compartilhar com vocês. Jesus é o personagem central da Bíblia. As páginas da Bíblia revelam o seu amor e o desejo dele de nos salvar. E lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Isso aqui é basicamente um resumo do que a gente acabou de ver em João 5,39, de que Jesus é o personagem central da Bíblia. Desde do Gênesis até o Apocalipse, Jesus está em todos esses livros, né? Esses 66 livros, 39 e 27. E a Bíblia, cada página dela revela o amor de Jesus por nós e o desejo dele de nos salvar. E também, lendo a palavra de Deus, nós encontramos sobre o caminho da salvação. É um dos benefícios, né, de estudar a Bíblia. E agora a gente vai para João 16:13, que é a quinta pergunta, que fala assim, quinta pergunta, que fala assim, que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Então, a gente viu um benefício, conhecer, né, Jesus, obter vida eterna, mas qual o outro benefício prático que a gente tem por examinar a Bíblia? E examinar, essa é uma palavra curiosa. Quando a gente fala examinar, uma vez eu ouvi essa palavra, eu li na Bíblia, eu falei, o que significa examinar? Porque ele não falou assim, ler, estudar, examinar. O que é examinar? Aí, quando eu fui no dicionário, falou que examinar é quando você vai ler, pesquisa, estuda mais uma coisa assim a fundo, sabe? Você faz uma pesquisa minuciosa, você busca significados, concordância, você faz aquela pesquisa assim, sabe, mais ampla, não é só ler, não é só dar uma pesquisadinha rápida, é aquela coisa assim mais profunda, né? Então, isso é examinar. Então, a Bíblia usa esta palavra, examinar as Escrituras, quer dizer, não leia superficialmente, mas examine, vá a fundo, pegue tudo que tiver que fazer, examinar. Essa palavra é isso, é você ir completo, né? Então, vamos ver qual é o outro benefício prático que advém de examinar a Bíblia. Em João 16:13. Então, pega a sua Bíblia também e abre e confere comigo para ver se o que eu tô falando tá certo, né? Porque a gente tem que ver o que é que a palavra de Deus diz, como eu já falei, não o que é que o homem diz. João 16:13. Qual outro benefício prático que advém de estudar a Bíblia? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, um outro benefício prático de estudar a Bíblia é que o Espírito Santo, ele fala com você. Quando você começa a estudar, você dá dando abertura para ele. Você está dizendo assim, olha, eu estou aqui, tô tentando entender, né? Por isso que a gente fez a oração no começo, que é sempre importante quando você começar a estudar a sua Bíblia, você tem que fazer uma oração, porque você tem que pedir ao Espírito Santo para clarear a sua mente, lhe dar sabedoria e conhecimento, porque nós temos uma natureza pecaminosa, caída, e por nós mesmos nós não conseguimos, né? Por isso a gente tem que pedir a Deus para que Deus possa, que o Espírito Santo dê pra gente esse conhecimento da palavra de Deus, clareie a nossa mente. Então, o outro benefício é esse, né? É que quando o Espírito vier, ele vos guiará toda a verdade. Então, você vai conhecer toda a verdade. Que coisa mais maravilhosa. Tudo que eu quero na minha vida, graças a Deus, eu conheço toda a verdade, porque eu estudo a palavra de Deus. Eu já li a Bíblia inteira. E eu já há muitos anos que eu estudo a Bíblia e eu conheço a verdade. É essa verdade que eu tô tentando passar para vocês aqui nesse vídeo. Então, é um dos benefícios conhecer a verdade. Imagine no mundo hoje em dia que a gente vive com tantas mentiras, com tantos enganos, a começar, sabe, por lá por cima, na camada da sociedade. Tantas mentiras, tantos enganos, e a gente conhecer a verdade é o maior tesouro que o ser humano pode conhecer nessa vida, é conhecer a verdade. Então, o Espírito Santo, ele vai te guiar a toda a verdade. Você tem que permitir, né? Também para isso, tem que falar, eu quero, me mostra, cadê? Seja humilde também, né? E
peça, pedir, dar-se-vos-á, quem pede, recebe, né? E tem gente que não recebe porque não sabe pedir. Então, porque ele não vai falar de si, né? Mas ele vai falar tudo que tiver ouvido de Deus e vai transmitir pra gente, vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, a gente tem toda aqui a verdade, né? Coisas que já aconteceram, que estavam nas profecias, depois a gente vê se cumprindo na história, né? E todas as coisas que hão de vir. O Espírito Santo, ele revela toda a verdade pra gente. Basta abrir o coração. Abra seu coração para Jesus. Se você não abriu ainda, peça a Ele para vir, peça o Espírito Santo para vir, para te dar essa sabedoria, esse conhecimento, e Ele vai te guiar toda a verdade. Eu disse, eu não quero mais nada nessa vida aqui, a não ser encontrar o caminho da verdade. Para mim, encontrando o caminho da verdade, pronto, eu não tô no erro nem na mentira, né? Eu tô na verdade. Isso que é a coisa mais importante, é o maior tesouro da vida, da minha vida, e eu acho que deveria ser da vida de todo humano, né? Conhecer a verdade, porque quem gosta de ser enganado? Ficar no erro, no engano, na mentira. Imagina, assim, um exemplo, você tem um casamento ou uma amizade ou qualquer coisa assim e a pessoa tá sendo falsa com você, sabe? Isso é legal? Não, isso não é legal. Então, ficar na mentira, na falsidade, não é uma coisa legal. O bom é você ficar na verdade, conhecer a verdade. E João 8,32, também ele fala assim, né? Um outro benefício prático de estudar a palavra de Deus, João 8,32, fala assim... 8,32 fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá vendo que lindo? Conheça a verdade. A verdade que Jesus disse o quê? A palavra de Deus é a verdade. Então, conheça a verdade, a palavra de Deus, e ela vai te libertar. Te libertar de quê? Do erro, principalmente, do engano, da mentira, das falsidades, das coisas erradas, né? De tudo que não presta. Ele vai te libertar e vai te dar um conhecimento da verdade. Ele vai te dar um conhecimento do que é bom. Ele vai te dar um conhecimento que você vai se sentir feliz, vai te dar um conhecimento que vai te trazer leveza, paz. Por quê? Porque você começa a entender as coisas, né? E quando você começa a entender, você começa a se equilibrar. Você começa a... Sabe aquelas interrogações que tem dentro da gente que geram os traumas? Porque a gente não entende, né? Não entende determinada coisa e aí gera aquele trauma. Então, tudo se equilibra, né? Quando você conhece a verdade. Vamos continuar para não ficar muito longo esse vídeo. Que outro benefício prático advém de... Não, a gente já falou a verdade, né? E a verdade que liberta. E agora a sexta pergunta. Quem dirigiu os profetas ao escrever a Bíblia? Essa pergunta é muito boa, hein? Porque tem muitas pessoas que falam, a Bíblia foi escrita por homens, né? Aí você pergunta, qual parte? Onde? Como era? Como que ele modificou? Aí, não sabe, né? Mas enfim... Quem dirigiu os profetas ao escrever a Bíblia? Vamos ver o que diz 2 Pedro 1,21. Vamos ver aqui o que diz 2 Pedro 1,21. Abra sua Bíblia também. Aqui, 2 Pedro 1,21 diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia está nos dizendo que nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade de homem. Entretanto, homens santos, e aqui santo quer dizer homens separados, né, para Deus, homens que se santificam no sentido de que luta contra a sua natureza, contra a sua carne, para não ser egoísta, para não ser agressivo, para não ter vícios, para, né, tá no caminho do Senhor. Então, esses homens que foram santos é a palavra que significa assim, é separado, certo? Uma pessoa que separado, por isso Deus pôde usar ele. Por exemplo, quando a gente conhece a Deus, eu gostaria de beber, né? Sua natureza, se pudesse eu bebia, porque eu gosto, mas eu não vou fazer, porque desagrada a Deus, né? Então, essa coisa de você se separar daquilo, querer fazer, mas não fazer, por amor a Deus. Então, isso acaba se tornando uma pessoa separada, né? Então, eram esses homens que se deixaram, se permitiram, foram separados mesmo, tentaram não pecar, claro, são pecadores. Todo ser humano, não tem um, só Jesus, né, que foi humano, mas ele não pecou. Mas fora isso, todo ser humano, sem exceção de nenhum, nem eu tô dizendo mesmo, sem exceção de nenhum, todos que viveram na Terra como humano são pecadores. E aí,
Pronto. Então, aí, só que a gente tem, né, somos pecadores, mas aí o que acontece? A gente, quando se coloca nas mãos de Deus e faz essa modificação de comportamento, né, aí vira um separado, um santo, né, tipo assim, então essa palavra aqui é isso. Eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus usou essas pessoas e essas pessoas escreveram a palavra de Deus, porque nunca, jamais foi dito por vontade humana. Eu tô falando da Bíblia, não tô falando de profecias que fizeram por aí a parte fora da Bíblia, eu tô falando da Bíblia. Então, todas as profecias da Bíblia foram homens santos, separados, que se permitiu, e o Espírito Santo usou eles, e Deus falou com eles através do Espírito Santo para levar as profecias para nós. O que é a profecia? A gente vai estudar isso depois, quando terminar esses 27 temas, a gente vai entrar no livro de Daniel e depois no livro de Apocalipse, que são profecias, e aí você vai entender todas essas profecias, inclusive o tempo que a gente está vivendo e como vai ser daqui para frente. Muito interessante, convido você a participar, tá? E compartilhar também com amigos, vizinhos, pessoas. Desculpa, que você acha que se interessa por esse tema, que gostaria de saber, né? Compartilha, porque a palavra do Senhor não é pra gente ficar o obeso espiritual, só se alimentando e enchendo a gente. É sempre o que? Para compartilhar. O reino de Deus é de amor e justiça, né? Amor, compartilhar a palavra de Deus para os que necessitam e que precisam. Então, pronto, né? Quem dirigiu os profetas? Homens santos, inspirados pelo Espírito de Deus, nunca foi de vontade humana. E quem dirigiu os profetas? Desculpa, já fiz essa pergunta. Quanto do texto bíblico, a 7ª pergunta agora. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? 2 Timóteo 3,16. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Timóteo. Tá aqui. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse vai ser muito lindo. A pergunta é: quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? E 2 Timóteo diz assim: toda a escritura, a gente leu até esse verso no começo, é divinamente inspirado e proveitosa, ela é boa para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça. Então, a palavra de Deus, ela é toda divinamente inspirada por Deus e ela é boa para ensino, correção, né? Como a gente estava falando aqui, o manual da vida do humano. Então, vamos agora para a 8ª pergunta, mas antes tem um texto que eu gostaria de ler que tem a ver com essa pergunta, né, que a gente acabou de fazer. Então, segundo o texto, né, a Bíblia é útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça. E pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. Então, você quer ter um caráter transformado? Estude a Bíblia. Leia a Bíblia, venha comigo neste canal, que a gente vai estudar juntos a palavra de Deus, como a gente está estudando aqui. Tudo que eu falei, eu não falei de mim, eu fui lá na Bíblia, né? Eu fiz a pergunta, mas quem respondeu? A Bíblia. Então, estude comigo, porque é assim que o nosso caráter é transformado, quando a gente começa a entrar em contato com a palavra de Deus. Só tem essa forma, não tem outra forma. Você pode tentar sozinho, mas não vai, gente. É só a palavra de desculpa, é que eu sou bem assim, mas só a palavra de Deus pode mudar o caráter do humano. Fora isso, ninguém mais. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Então, qual foi a única parte da Bíblia que o autor humano não escreveu? Teve uma parte na Bíblia que o homem não escreveu, porque a gente viu aqui que Deus, o Espírito Santo usou homens santos para escrever, né? Foram 40 autores, num período de 1.600 anos. Mas a pergunta agora é: que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Vamos ver Êxodo 31:18. Vamos lá para Êxodo 31:18. Qual foi a parte da Bíblia que o homem não escreveu?
diz assim: E tendo acabado de falar com Moisés no Monte Sinai, Deus deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, a única parte da Bíblia que não foi escrita por homens foi a tábua dos 10 mandamentos, como aqui em Êxodo 31:18, é a palavra de Deus falando, não sou eu. Diz assim: E quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele 2 tábuas do testemunho, né? Tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Então, a única coisa na Bíblia que não foi escrito por mão de homem, sim pela mão de Deus, foi a tábua dos 10 mandamentos. Então, qual foi a única coisa? A tábua dos 10 mandamentos foi a única coisa que o próprio Deus escreveu com o dedo dele. O resto, tudo foi os homens. Isso é bem interessante. Pega esse gancho, a gente vai precisar dele para mais na frente. Vamos falar sobre coisas importantes e que principalmente tem uma confusão formada em cima disso aqui. E a palavra, a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente vai ver o que a palavra de Deus diz em relação a isso, para desmistificar, tirar todo erro, todo engano, e a gente vai conhecer o que a palavra de Deus diz. Então, é bem interessante esse tema. Então, a única coisa que o homem não escreveu foi a tábua dos 10 mandamentos, que o próprio Deus escreveu. O resto tudo foi o homem. Aí, agora a gente tá assim na 9ª pergunta. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Está algum ser humano autorizado a modificar o que a palavra de Deus diz? Malaquias 3:6. Malaquias está aí perto de Mateus. Bem pertinho aí. Malaquias 3:6 diz assim: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó Jacó, não sois, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Então, Deus está dizendo pra gente, a pergunta é, está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Deus diz, eu não mudo. Se eu fui lá e escrevi com meu dedo a tábua dos 10 mandamentos, e eu disse para os meus homens santos, separados, escreverem, eu não mudo. Eu não mudo. Se eu fiz assim, é assim que é, porque eu não mudo, tá? Então, também esse mesmo Deus de amor, que é do Novo Testamento, ele não muda, ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Só que aqui a gente tem que compreender muitas questões que às vezes a gente não entende, e é isso, para isso que eu tô fazendo esse canal, para que a gente consiga desmistificar essas coisinhas, entender pela palavra de Deus, e ver que Deus é amor no Antigo Testamento, no Novo. Então, mas aqui a pergunta é, está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Deus diz o quê? Eu não mudo. Não, Deus não muda. Se ele fez assim, é assim que é. E também Apocalipse 22. Esse aqui, hein? A gente tem que ler. Apocalipse 22:18. Diz assim, olha. Ainda na mesma pergunta, está alguém autorizado a alterar a Bíblia? 22:18 diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Jesus está dizendo a todos que leem e que ouvem a palavra da Bíblia, eu digo para vocês, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Você está vendo? E ainda vou ler o 19. Não estava para ler o 19 não, mas eu vou ler mais. E diz assim, e se alguém tirar qualquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, Apocalipse 22 é quase o último versinho ali da Bíblia. É o antepenúltimo, né? Os 2 últimos antepenúltimos versículos da Bíblia. Deus está dizendo, se alguém acrescentar qualquer coisa nesse livro que eu não tinha, né, escrito, se um homem chegar e falar, também tô a fim de botar isso aqui a mais, Deus não falou não, mas eu vou acrescentar. Os flagelos que está escrito aqui, Deus lhe acrescentará também. E aquele que tirar, então você não pode nem acrescentar e nem tirar, é como tá, é como Deus determinou, é como Deus escreveu, porque ele diz, eu não mudo, se eu botei assim, você deixa assim, se tivesse que mudar, eu mudaria, se eu botei assim, tem que deixar assim, porque a palavra de Deus está dizendo, não tire e não acrescente, tá? Então, a gente já tá indo aqui pro finalzinho. Então, está alguém autorizado a mexer na Bíblia?
Não, de jeito nenhum, porque Deus não muda. E ele falou que ai dos que acrescentam e ai dos que retiram a palavra de Deus. Então, para finalizar aqui, como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Então, quem pratica os ensinos bíblicos? João 13:17. Vamos ver o que é que João 13:17 diz. Diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticares. Então, ora, se vocês agora estão sabendo dessas coisas que a gente estudou hoje, bem-aventurado significa feliz vocês serão se vocês começarem a praticar. Então, todo esse estudo, essas 10 perguntas que nós fizemos, o que Deus está falando? Se você praticar, você vai ser feliz. Então, você é feliz? Não sei. Se você não está feliz, vem comigo, comece a estudar, né? Esse é o primeiro tema, a gente conclui essas 10 perguntas. Vai lá, volta no vídeo, revisa, vê tudo direitinho, o que a gente estudou. E tenta praticar, porque aqui a palavra de Deus está dizendo, ora, se sabeis agora essas coisas, feliz será se praticar. Então, você quer a felicidade? Começa a praticar tudo isso que a gente vai aprender aqui na palavra de Deus. Então, aqui eu finalizo. Tem mais um verso aqui que fala assim, Tiago 1:21, Tiago 1:22, aí perto de Apocalipse, voltando um pouquinho, você já acha o livro de Tiago. Diz assim, aí passa Judas, né, João, bem pouquinhas páginas, Pedro, Tiago, 1:22, e aí diz assim... Como são chamadas ainda, a 10ª pergunta, os praticantes, né? Quem pratica os ensinos da Bíblia são chamados de quê? A gente viu que Deus falou, se você agora sabe, você é feliz se você praticar. Então, você quer ser feliz? Começa a praticar. E Deus está falando, a felicidade vai vir para você. Tiago 1:22 diz assim também. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Então, aqui, Tiago está dizendo que é para a gente nos tornar, tornai-vos praticante, cumpridores da palavra. E não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. Porque tem gente que ouve, aí diz, ok, eu ouvi, mas faz tudo ao contrário, tudo diferente. Está enganando a ele mesmo, porque agora ele sabe, né, da palavra de Deus, da verdade. O que Deus está falando aqui. Então, o que Tiago orienta a gente? Você tem que ouvir, praticar a palavra de Deus, porque Jesus disse que bem-aventurados serão, vocês serão felizes. Quer ser feliz, meu amigo? Quer ser feliz, meu irmão? Pratica isso que a gente vai começar a estudar daqui para frente, que você for conhecendo, tá bom? Então, aqui a gente finaliza esse primeiro estudo. Feliz serão quem praticar ele, né? Esses ensinos. E vamos fazer aqui uma recapitulação de tudo que a gente estudou, né? Aqui, fala assim, olha, desde o começo, as 10 perguntas resumem nisso aqui. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não compreendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos tirar nem acrescentar nada à Escritura. Esse foi o resumo do estudo de hoje, que a gente tinha que estudar sobre a Bíblia, já que é o livro que a gente vai estudar, todos os temas estão dentro dele, então a gente tinha que estudar sobre esse livro primeiramente. Então, esse é o primeiro estudo. E agora, o próximo estudo vai ser sobre a beleza da criação divina. A gente vai falar sobre a beleza da criação divina. Como Deus criou tudo isso, humanos, animais, o planeta Terra, né? Que as pessoas perguntam, como que surgiu tudo isso? Agora a gente vai ver em ricos detalhes tudo sobre a criação, né? Então, é isso. Então, muito obrigada por ficar comigo até aqui. Se gostou, dá um like, dá um joinha. E compartilha também para pessoas que você acha que tem interesse desse tema. Convida também para o próximo estudo, tá? Então, sejam bem-vindos, obrigada e até o próximo estudo. Beijo, fica com Deus. Vamos fazer uma pequena oração, porque toda vez que a gente inicia, a gente tem que chamar o Espírito Santo para dar clareza. E quando a gente finaliza, a gente tem que agradecer a Deus também. Então, vamos fazer uma pequena oração. Senhor Deus, nosso amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que nós passamos aqui estudando a Tua Palavra.
E nós agradecemos por esse conhecimento e pedimos ao Senhor e ao Espírito Santo do Senhor que nos dê força para que nós consigamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu hoje, que fica gravado na nossa mente, no nosso coração, para nós não pecarmos contra Ti. Obrigada por tudo, nos salva, salva a nossa família, salva todos no mundo. Em nome de Jesus, esse é o nosso pedido e o nosso agradecimento e a nossa oração. Amém, Jesus. Amém. Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo!